Chegamos à nossa última parte de energia mecânica. A nossa aula tem como objetivos definir e aplicar o conceito de energia mecânica nas mais variadas situações e problemas e relacionar esses conceitos com a presença de forças dissipativas. Tá? O exercício 14 tem como homenagem o aluno Marcos, sempre presente no nosso curso FIC, que é realizado todo sábado lá no nosso canal. Marcos, lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Então, o exercício 14 diz o seguinte: funciona-se um carrinho, como indicado na figura a seguir, fazendo subir por um trilho circular de raio R, num plano vertical. E aí, Carlos, o que é que vai acontecer nessa questão, Carlos? Vamos lá comigo. Desprezando qualquer tipo de atrito. Ei, a energia mecânica é a mesma. Parabéns. E sendo G a aceleração da gravidade, qual é a menor velocidade V0 com que se deve posicionar o carrinho para que ele percorra totalmente o trilho circular? Questão literal, que você tem que dar resposta em função da gravidade e do raio do looping. Está aí o nosso desenho esquemático. Galera, o início da questão é muito interessante, porque ele diz que ele tem que conseguir percorrer o looping. Sempre você observa que o ponto mais perigoso ou mais difícil de ser atingido é o ponto C. Então, toda vida, quando ele diz assim, para que ele consiga percorrer o loop, você impõe a situação de ponto mais difícil de ser atingido, que é quando ele está aqui em cima, de cabeça para baixo, como já vimos naquelas questões clássicas de Globo da Morte. Então, acompanhe comigo. Essa velocidade mínima tem a ver com iminência de perder contato. Lembra? Acompanhe. Para que ele consiga percorrer o loop mostrado, é necessário que ele atinja o ponto P. C. Na condição limite de velocidade mínima, iminência de perder contato, a normal aqui é zero. Como eu sei que a normal mais o peso estão apontando para o centro, lembre que a normal é de cabeça para baixo, porque ele está de cabeça para baixo. Eu vou escrever que N mais P é igual a restante centrípeta, já que se trata de uma trajetória circular. Sendo N igual a zero na iminência de perder contato, peso é igual a restante centrípeta. Ora, eu posso cortar a massa com a massa que está multiplicando. Passo R multiplicando, VC ao quadrado é igual a GR. Então, a velocidade em C ao quadrado na iminência de perder contato vale gravidade vezes o raio. Mas a questão não terminou ainda, porque ele não quer saber a velocidade no ponto C. Ele quer saber a velocidade lá embaixo, a velocidade V0. Muito bem, Carlos. Então, como é que nós vamos calcular essa velocidade lá embaixo no ponto A? Simples. Eu vou aplicar a conservação da energia mecânica. Energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto C, já que não tem atrito. Fazendo isso, energia mecânica em C, lá em cima, é igual a energia mecânica em A, lá embaixo. Energia mecânica, como você já sabe, cinética mais potencial. Só que aí tem um detalhe. Quanto equivale a energia potencial lá embaixo? Zero, porque o nível de referência é no solo. Fazendo isso e substituindo a energia cinética por massa vezes velocidade no ponto C ao quadrado sobre 2, mais massa vezes gravidade. Olha o detalhe no ponto C. A altura é o diâmetro, 2 vezes o raio. E lá embaixo, massa vezes velocidade em A ao quadrado sobre 2. Carlos, agora foi que eu entendi por que você deixou VC ao quadrado. Você já tinha me alertado isso na parte 2. Toda questão envolvendo centrípeta e energia mecânica, deixe a velocidade ao quadrado. Feito isso, posso cortar a massa, que é um fator comum a todos os termos, e vou substituir VC ao quadrado por quanto, Carlos? Por GR. Vamos substituir? Bora! Como é que fica então quando você substituir? GR sobre 2. Mais 2GR igual a V0 ao quadrado sobre 2. Observe que a velocidade em A é a própria velocidade V0. Posso tirar o mínimo? Posso. Dói a poca ao chuí. 2 é o mínimo. 2 dividido por 2 dá 1, vezes GR. Mais 2 dividido por 1, 2, vezes 2GR, 4GR. 2 dividido por 2, 1, vezes V0 ao quadrado. Como eu tirei o mínimo de ponta a ponta, corto 2. Então, V0 ao quadrado, 5GR. A velocidade no ponto mais baixo é raiz de 5G. R, que é a alternativa correta, letra E. Ok? Beleza?
Muito bem, e o nosso exercício 15 agora continua lá na região do Parnamirim. Tuane, sua participação nos sábados sempre importante no nosso curso. E a Tuane nos apresenta a questão 15. A figura mostra o instante em que uma esfera de 4 kg é abandonada do repouso da posição P e cai sobre uma mola ideal, ou seja, que obedece à lei de Hooke, aquela da deformação proporcional à força. De constante elástica, 2 vezes 10 ao quadrado, posso dizer que é 200 newtons por metro. Muito bem, observe que a esfera foi solta de uma altura de 70 centímetros, Carlos. Estou entendendo. O que é que ele quer na questão? Ele quer saber de você qual é o maior valor da velocidade atingida por essa esfera no seu movimento descendente. Então vamos analisar algo muito interessante nessa questão. Eu vou primeiramente mostrar isso aqui a você para a gente conversar antes de eu voltar para a tela anterior. Quando a esfera é solta, a única força que atua sobre ela é a força peso, que faz com que ela desça. A maioria dos alunos acham que a velocidade é máxima quando ela bate aqui na plataforma da mola. Não. Oxe, Carlos, por que não? Porque, gente, mesmo existindo uma força contrária, o peso ainda é maior que ela. E como naquelas questões de leis de Newton do paraquedas, nunca esqueça disso. Enquanto a força para baixo for maior que a força para cima, ele continua acelerando. É bem verdade que vai ser uma aceleração cada vez menor, mas ele continua aumentando a velocidade. Então, em resumo, mesmo existindo a força elástica em sentido contrário, ela ainda é menor que o peso, fazendo com que, por incrível que pareça, ela ainda continue ganhando velocidade. Agora é lógico, vai chegar uma hora em que, quando essa força elástica aumenta devido ao aumento da deformação, tornar-se igual ao peso, aí ela deixa de aumentar a velocidade. A partir deste ponto, a esfera começa a diminuir a velocidade, porque a força elástica torna-se maior que o peso. Até que, evidentemente, vai chegar uma hora em que ela para. Tá certo? Então, olha o detalhe. Quando é que eu vou ter velocidade máxima? Quando essa força contrária ao movimento for igual ao peso. Então veja como é simples. Quando um corpo cai sobre uma mola, a velocidade máxima dela ocorre quando a força elástica torna-se igual ao peso. Porque enquanto ela é menor, ela continua aumentando a velocidade. Daí, para encontrar a velocidade máxima, eu vou encontrar a deformação a partir da igualdade entre a força elástica e o peso. Então, a velocidade máxima ocorrendo quando a força elástica é igual ao peso, lá vou eu. Força elástica igual ao peso. Força elástica, K vezes X. E o peso, massa vezes gravidade. Constante elástica ele deu 200, 2 vezes 10 ao quadrado. X é o que eu quero achar. A massa é 4 e a gravidade é 10. 200x igual a 40, x é igual a 0,2 metros. Ou seja, a velocidade máxima ocorre quando a deformação da mola for tal que a força elástica exercida sobre a esfera for igual ao seu peso. E este valor é 0,2 metros, ok? Tudo isso que eu falei para você agora está resumidamente nesse slide. Você para o vídeo e escreve isso aí, comparando com o que eu falei. Tá certo? Muito bem, Carlos, entendi. Carlos, achando a deformação que é 0,2, tem como achar a velocidade máxima? Tem. Vamos fazer. Energia mecânica no ponto de partida A é igual a energia mecânica quando a deformação é 0,2. Aí olha o detalhe. Você coloca o nível de referência quando a deformação é 0,2 com o objetivo de anular a energia potencial gravitacional. Sim, porque na hora que eu colocar o nível de referência no ponto em que a deformação é 0,2, a gravitacional não existe. E a gravitacional no ponto A tem que levar em conta os 70 centímetros, que é 0,7, mais a deformação, que é 0,2. Então, em resumo, para encontrar a velocidade máxima, basta fazer a energia mecânica em B
quando a deformação é 0,2, igual a energia mecânica em A apenas gravitacional, porque não tem energia cinética. Então acompanhe comigo. Energia cinética no ponto B, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Velocidade máxima, pois quando x é 0,2, como já vimos no slide anterior. Mas a energia elástica, porque aqui tem deformação, kx ao quadrado sobre 2, igual a apenas potencial no ponto A. Lembre que no ponto A, energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Não tem velocidade, partiu do repouso. Não tem mola aqui. A única energia que tem é a gravitacional. E em B, tem duas. A elástica, porque tem deformação, e a cinética, já que a gravitacional vai ser 0, porque é o meu nível de referência colocado aqui. Substituindo os valores, a massa é 4, a constante é 200, a deformação é 0,2 e a altura do ponto A é o 0,7, que é os 70 centímetros de metro, mais a deformação 0,2, 0,9. Gente, o que eu fiz aqui é só conta agora, tá certo? 2 vezes velocidade máxima ao quadrado, 0,2 ao quadrado é 0,04. Quando você faz todas essas continhas aqui, eu tenho 2 vezes velocidade máxima ao quadrado, mais 8 sobre 2, igual a 36, que é essa multiplicação. Posso passar o slide? Passei. 2, velocidade máxima ao quadrado mais 4 igual a 36. Passa o 4 para o outro lado. 2 vezes velocidade máxima ao quadrado é 32. Passo 2 dividindo. Velocidade máxima ao quadrado é 16. Então, gente, a velocidade máxima aqui é a raiz de 16. Ou seja, a velocidade máxima da esfera não é quando ela atinge a plataforma aqui. É quando a força elástica é igual ao peso, que me deu a deformação de 0,2. E este valor de velocidade máxima é 4 metros por segundo. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Carlos, me pintou uma dúvida. Tem como saber a deformação máxima da mola? Tem. E quando é que essa mola tem deformação máxima? Quando ela instantaneamente para. A esfera cai sobre a mola, vai deformando, 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 deformando. Quando a velocidade torna-se 0, é o máximo de deformação. Então, deformação máxima da mola é quando a velocidade dela é 0. Pela atuação da força elástica, que aqui ela torna-se maior que o peso, até que ela zere a velocidade da esfera. E tem como calcular a velocidade máxima? Tem. É só dizer que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica agora neste ponto, que eu vou chamar de ponto C. O ponto em que a velocidade é 0 e a deformação da mola máxima vou chamar de x, mas é a deformação máxima. É só igualar de novo as energias mecânicas. Energia mecânica em C de casa é igual à energia mecânica em A de amor. Energia mecânica em C de casa, gente, não vai ter nem cinética, nem também potencial gravitacional, porque é o meu nível de referência. Mas tem a elástica, ó. Potencial em C aqui tem a elástica, tá? E no ponto A também não tem cinética, né? Faltou aqui cortar a cinética, mas bota aí, gente, cinética em A, 0, que partiu do repouso. Vai ter apenas a potencial gravitacional em A. Agora, cuidado. Essa altura vai ser 0,7 mais a deformação que eu não conheço. Por isso que ficou x mais 0,7. E agora, como é que a gente faz? Vamos lá. Tá vendo esse 2 que está dividindo? Passa multiplicando. Kx ao quadrado é 2 vezes massa vezes gravidade vezes a altura em relação ao nível de referência. 0,7 mais x ou x mais 0,7. Ao substituir, ó, 2 vezes 4 vezes 10x mais 0,7, vamos ver como é que fica. 200x ao quadrado é igual. 2 vezes 4 vezes 10 é 80, que multiplica x mais 0,7. Fiz a propriedade distributiva, né, Carlos? Show! 80x mais 56. Meu Deus do céu! Eu não acredito, não. Equação do segundo grau. Passo o 80x para o primeiro membro. O 56 passa negativo. Galera, erro da produção. Aqui é
menos, tá? Menos. Então, corrige aí, ó. 200x ao quadrado menos 80x menos 56. Observe que embaixo eu consertei. O que foi que eu fiz da segunda para a terceira linha, Carlos? Dividi tudo por 200 para simplificar a solução da equação de segundo grau. A este nível do nosso curso, a resolução da equação de segundo grau você já deve saber. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Tá certo? Ao fazer tudo isso, você vai encontrar duas raízes. Uma positiva, evidentemente, que é a que vai valer, e essa aqui que não tem significado físico. Então, quando essa mola estiver deformada de 0,765 metros aproximadamente, eu terei a velocidade nula. E aí, gostou da questão? Muito bem, Carlos. E agora nós vamos direto para a região de Juazeiro da Bahia. Meu amigo Hilário, qualquer dia vou aí em Juazeiro, vizinho a Petrolina, terra da minha tia Aparecida. Vamos comigo a essa questão de bungee jump. Um praticante de esporte radical, amarrado a uma corda elástica, cai de uma plataforma a partir do repouso, seguindo uma trajetória vertical. A outra extremidade da corda está presa na plataforma. A figura mostra dois gráficos que foram traçados, desprezando-se o atrito do ar em toda a trajetória. O primeiro é o da energia potencial gravitacional, que ele está chamando de U, opção de quem elaborou a questão, do praticante em função da distância Y entre ele e a plataforma, onde o potencial zero foi escolhido em Y igual a 30 metros. Está aí o nosso gráfico mostrando uma diminuição da energia potencial gravitacional e um aumento da energia potencial elástica a partir do y igual a 20. Muito bem, cara. Olha, vamos ver o que ele quer na questão. Nesta posição, onde o y é 30, o praticante atinge o maior afastamento da plataforma, quando sua velocidade se reduz momentaneamente a zero. Lembra da questão anterior? Maior deformação é quando você tem uma velocidade zero. Obviamente, se eu estou falando de bungee jump, vai ter uma deformação máxima da corda. Por isso que ele está dizendo que a maior distância, o maior afastamento ocorre quando ele deformou ao máximo a corda. O segundo é o gráfico da energia armazenada na corda elástica em função da distância entre as extremidades. Ele quer que você determine o peso do praticante e o comprimento L0 da corda quando não está esticada, e ele quer na letra B a constante elástica da corda. O enunciado bem grande pode confundir você um pouco, então eu vou tentar simplificar através de um desenho esquemático. Este é o nosso amigo saltando da plataforma em y igual a zero. Ao saltar da plataforma, ele cai, e quando chega aqui, a partir de 20 metros, a corda começa a deformar. Carlos, por que você tem certeza disso? Por causa do gráfico da energia elástica. O gráfico da energia elástica mostra que a partir de 20 metros vai ter deformação. Então, em outras palavras, a deformação da corda começa a partir de 20 metros, ou seja, quando ele está a 20 metros de distância da plataforma. E essa deformação cessa, atingindo seu valor máximo, quando ele está a 30 metros da plataforma. Então, é lógico que de 20 para 30, a corda deforma no máximo 10 metros. Então, galera, se o meu nível de referência é no afastamento máximo da plataforma, é quando ele está a uma altura de 30 metros. Então, agora nós temos condições de calcular o peso do praticante. Logicamente que o comprimento da corda não deformada é 20 metros, já discutimos isso, e para encontrar o peso do praticante, é só observar que em relação ao nível de referência, sua energia potencial gravitacional, atenção, quando o y é zero, ele está a 30 metros do afastamento máximo. E essa energia potencial gravitacional, vocês estão vendo aqui, ela é 24 kJ, ou seja, 24.000. O K significa 3 zeros. Então, lá vou eu. Energia potencial gravitacional é igual a mgh. Energia potencial gravitacional é igual ao peso vezes a altura. 24.000 é igual a P vezes 30. 30P igual a 24.000. Passo 30 dividindo. Peso do praticante
800 newtons. Fiz a A, né? Carlos, e a B? É bem simples. Qual é a energia potencial elástica da mola quando ela está deformada de 10 metros? 24.000 segundo o gráfico. Então, lá vou eu. Energia potencial elástica é kx² sobre 2. Para x igual a 10, porque, atenção, não é 30 não. 10 metros é a deformação. A energia elástica é 24.000. 24.000 é igual a k vezes 10² sobre 2. Passo 2 multiplicando. 100k igual a 48.000. Constante elástica, 480 newtons por metro. Carlos, boa questão da Unesp. Carlos, eu fiquei em dúvida. Sobre a energia cinética, você poderia falar? Poderia. E conforme já caiu no Enem, vamos discutir a energia cinética. Vamos mais devagar agora, tá certo? Vamos observar alguns detalhes muito interessantes. Quando ele parte, a energia cinética é zero. Tá aqui, ó, é o azul. E quando ele chega na deformação máxima, a energia cinética também é zero. Então, olha que legal. No início só tem gravitacional, que a velocidade é zero. E no final, na deformação máxima, só tem elástica. Então, é óbvio que a gravitacional se transformou em elástica. Que, aliás, é por isso que eu começo com 24.000 a gravitacional e termino com 24.000 que é elástica. Mas eu quero saber o que acontece com a energia cinética ao longo da queda. Vamos bem devagarinho. Galera, o primeiro trecho que eu quero que você analise é quando a corda não está deformada. Então, vamos analisar quando o comprimento da corda é 20 metros. Ora, quando o comprimento da corda é 20 metros, o Y é 20 metros e o H é 10 metros. Ou seja, qual é a altura que o nosso praticante vai estar quando a corda começa a deformar? 10 metros. Então, é possível saber qual é a energia potencial gravitacional dele aqui a 10 metros do nível de referência? É energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Peso vezes altura. Peso é 800, já calculei, vezes 10, 8.000 joules. Carlos, por que você está calculando a energia potencial gravitacional a 10 metros? Porque eu estou querendo saber, gente, quanto equivale a energia cinética. Ora, você sabe que a energia mecânica é constante. Isso foi dito no enunciado. E a energia mecânica é cinética mais potencial. Quanto equivale a energia mecânica no início? 24.000. Só tem gravitacional. Quanto é que tem que valer a energia mecânica a 10 metros do nível de referência? 24.000. Mais energia mecânica é a soma da gravitacional com a cinética. Como eu calculei a gravitacional a 10 metros, 8.000, pensa comigo. Se a mecânica é 24 e você calculou a gravitacional aqui 8.000, quanto é que tem que ser a cinética? 16.000. Parabéns. Como você já viu na parte 2, gente, se a energia potencial gravitacional é uma reta decrescente, a cinética é uma reta crescente. Então, até 20, o gráfico da energia cinética é uma reta. Porém, queria conversar com você agora. Lembra da questão anterior? Quando a partícula bateu na mola, começou a deformar? Pois é. A velocidade, gente, não vai ser máxima aqui. Ela anda um pouquinho mais para que a velocidade dele seja máxima. Lembra na questão anterior que enquanto o peso é maior que a força elástica, ele continua aumentando a velocidade? Pois bem, é por isso que o gráfico da energia cinética, ele aumenta depois do 20, atingindo o máximo até zerar lá na frente. E se você está me perguntando por que o gráfico da energia cinética é uma parábola, é porque ele tem que se opor ao da elástica. O gráfico da energia potencial elástica é uma concavidade para cima. O da cinética tem que ser uma concavidade para baixo. É possível até encontrar essa função quadrática da energia cinética. Manda um WhatsApp para mim que eu lhe mando a solução que envolve uma matemáticazinha mais apurada, tá? Mas é possível saber em que ponto essa velocidade é máxima. A gente já fez isso. É só igualar a força elástica Kx com o peso aí que é 800. Se eu vou deixar para você fazer isso aí, né? Já sabemos que tem esse aumento da velocidade
né? Até que a força elástica fique igual ao peso. E quando você usar a mesma estratégia da questão anterior, você vai encontrar que o valor de Y para a energia cinética C máxima é aproximadamente 21,67 metros. Observe que está 20. Quando ele deformar mais 1,67 metros, ele atingiu velocidade máxima. E isso vai ocorrer para uma deformação aproximada de 1,67, igualando a força elástica com o peso. Vamos fazer? Quem é o K? 480. Quem é o peso? 800. 800 por 480, 1,67. Gostou? Rapaz, Carlos, que massa! Pois é. Vamos agora ao nosso exercício 17. Carlos, exercício 17, bem interessante. A figura mostra uma mola ideal que tem constante elástica 100 N por metro, com uma extremidade fixa numa parede e a outra encostada a um bloco de massa 5 kg que está apoiado sobre uma superfície plana e horizontal. Tá aí, estou entendendo o desenho. O coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico entre o bloco e a superfície são iguais respectivamente, a 0,5 e 0,4. Ele quer saber na letra A qual é a compressão máxima da mola em metros, que mantém o bloco ainda em equilíbrio estático. E na letra B, considerando que a resistência do ar é desprezível e que o bloco tenha partido do repouso quando a mola estava comprimida de 0,5 metros, calcule a velocidade do bloco em metros por segundo no instante em que ele perde contato com a mola. Vamos devagarinho analisar primeiramente qual é a deformação da mola para que o bloco ainda permaneça em equilíbrio. Gente, quando a mola está comprimida, é lógico que ela vai exercer uma força sobre o bloco para a direita. Então você comprimiu a mola junto com o bloco, pela terceira lei de Newton, a mola faz uma força no bloco, o qual só vai permanecer em repouso se essa força for menor que ou igual à força de atrito estática máxima. Em outras palavras, gente, se eu deformar muito a mola, o Kx dela, que é a força elástica, pode vencer a força de atrito estática máxima e ele entrar em movimento. A questão quer saber exatamente qual é a força elástica que é igual a força de atrito estática máxima, na condição de entrar em movimento. Ora, nós sabemos que sobre o bloco existe a força elástica que a mola faz e o atrito que se opõe à tentativa de movimento do bloco. É só igualar a força elástica com a força de atrito estática máxima, também chamado de força de atrito de destaque, para encontrar a deformação máxima para que o bloco ainda fique em repouso. Para isso, você ainda tem que relembrar que num plano horizontal a normal é igual ao peso, massa vezes gravidade, que é 50. Agora vamos impor a condição que eu falei agora há pouco. Ó. Dado o coeficiente de atrito estático, que está parado 0,5, e a constante 100. Força elástica é igual à força de atrito de destaque. K vezes X, que é a força elástica, igual à força de atrito de destaque, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Os valores eu já tenho. K é 100, o coeficiente de atrito estático é 0,5 e a normal é 50. Fez a continha, gente? Você conclui que até 0,25 metros de deformação da mola, ela não consegue colocar o bloco em movimento. Qualquer deformação maior que 0,25, o bloco entrará em movimento. Que é por isso que na letra B ele fala qual a velocidade do bloco quando a deformação for 0,5 ou 0,50. 0,50 é maior que 0,25. Então, em resumo, até 0,25, o bloco comprimindo a mola, o bloco não entra em movimento. Qualquer deformação maior que 0,25, o bloco entra em movimento. Então, vamos analisar a situação inicial, quando a mola está deformada de 0,5 metros, e a situação final, que é quando esse bloco, ao percorrer os 0,5 metros, que é o contato dele com a mola, ele vai abandonar a mola. Então, nós queremos saber qual é a velocidade dele depois que percorrer os 0,5 metros de contato com a mola. Para isso, basta aplicar o conceito de energia mecânica.
Lembrando que ao mover-se existe atrito. Então você não pode dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, porque tem atrito. A energia mecânica inicial é apenas na forma de elástica que o bloco está parado. E a energia mecânica final, ao perder contato com a mola, não tem mais deformação, só tem cinética. Então, para fazer a questão, basta utilizar conhecimentos de trabalho da força de atrito, que você lembra da aula de trabalho, que o trabalho da força de atrito é a energia mecânica final menos inicial. Galera, toda vida que tem atrito, a energia mecânica não é a mesma. Então, o trabalho da força de atrito durante o movimento do bloco é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Mas o trabalho da força de atrito você já aprendeu na aula de trabalho. É menos força de atrito vezes a distância. Energia mecânica final apenas cinética, deixa de ter deformação quando o bloco abandona a mola. E a energia mecânica inicial, tudo parado, apenas a deformação da mola agindo, energia potencial elástica. O que eu vou fazer agora, gente, é substituir as fórmulas. Força de atrito cinético ou dinâmico que está em movimento, agora é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Só que, como sabemos, no plano horizontal, a normal é igual ao peso, mg. Distância que ele vai percorrer é exatamente a deformação da mola. Igual a mv ao quadrado sobre 2, sua energia cinética, menos k vezes x ao quadrado sobre 2. O detalhe interessante, gente, é que a distância que ele percorre no contato com a mola é a própria deformação da mola. Então, D é igual a x. Que legal, Carlos! Substitui para mim, ó, coeficiente de atrito cinético 0,4. A massa do bloco é 5. A gravidade é 10. A deformação da mola é igual à distância que o bloco vai percorrer, ainda em contato com ela, 0,5. E a constante é 100. Só substituir valores, só fazer conta agora que você é craque em fazer conta. 0,4 vezes 5 vezes 10 vezes 0,5 é igual a 5v ao quadrado sobre 2 menos 100 vezes 0,5 ao quadrado sobre 2. Seja humilde agora, faça a conta devagarinho, tá? Aqui dá 10, aqui dá 2,5 e quando você faz isso aqui, primeira potência 12,5. Ajeitando aí, né, gente? O menos 12,5 passa positivo 2,5 igual a 2,5 v ao quadrado. V ao quadrado é 1, então a velocidade é 1 metro por segundo. Questão muito interessante, tá certo? Portanto, aí, as respostas são letra A, 0,25 metros e a letra B, 1 metro por segundo. E a questão final, questão bem clássica de escolas militares, também importante para Olimpíadas, bota você no limite do extremo do conhecimento de energia mecânica. O progresso alcançado até hoje, o campo da física, baseou-se nas investigações e nas descobertas das diferentes modalidades de energia e na constatação de que as várias formas de energia obedecem a um princípio da conservação. A figura a seguir representa a trajetória descrita por um bloco sobre uma superfície circular de raio R. O bloco parte do repouso de um ponto A, desliza sem atrito e ao atingir o ponto B, perde contato com a superfície. Então, gente, o bloco sai daqui e chega uma hora em que, à medida que ele vai caindo aqui, perde contato com a superfície. O que a questão deseja, Carlos? Sabendo que o módulo da gravidade é G e desprezando qualquer resistência do ar, ele quer o valor do cosseno de θ e ele já dá uma dica determinado com base na conservação da energia mecânica. Carlos, então, como é que eu faço uma questão dessa? Eu não tenho nem ideia. Calma. Você precisa entender, se ele falou em energia mecânica, eu tenho que tentar relacionar a altura de A para B. Tenho que tentar ver qual é a velocidade dele em B e de que forma tanto a altura dele com a velocidade está relacionada ao ângulo θ. Então, em resumo, você tem que dar um jeito de relacionar o ângulo θ com a altura de A para B e a velocidade que ele chega em B. Então, a gente tem que ter calma nesse tipo de questão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é matemática pura. Eu quero que você preste muita atenção. Ele sai do ponto A e chegará aqui no ponto B, onde vai perder contato. Fazendo assim uma análise matemática, olha, está aqui a diferença da altura que eu falei, o H. Então, eu vou ter que tentar relacionar, gente,
a distância do centro até a altura do ponto B. Por quê? Porque essa altura aqui forma um triângulo retângulo. E aí eu posso tentar relacionar essa altura y com a que me interessa, que é o h, a partir do conhecimento de triângulo retângulo. Galera, quando aparece ângulo em matemática, você sempre pensa no triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo que eu estou tomando como referência é o triângulo O, que é o centro da circunferência, B, que é o ponto que ele perde contato, e o ponto imaginário C, só para fechar o triângulo aqui com o ângulo reto. Então, olha que interessante. Do triângulo O de ovo, B de bola e C de casa, você concorda que o cosseno desse ângulo aqui é o cateto adjacente, que é y, pelo raio do círculo? Carlos, e esse raio é importante para alguma coisa? Galera, você já está vendo que essa questão deve ter alguma coisa a ver com centrípeta, porque tem raio, algo se movendo ao longo de um círculo. De fato, cosseno de θ é o y sobre o raio. Então, o y é o raio sobre cosseno de θ. Você pode estar se perguntando por que você calculou y. Porque olha que legal. Porque y, altura, que tem a ver com energia mecânica, e raio, que tem a ver com centrípeta, se relacionam. Você concorda que, sendo y igual a r cosseno de θ, eu posso escrever agora que h, que é a diferença de altura entre a e b, mais y, que você achou através da matemática, tem que ser igual ao raio, distância do centro até o ponto A, de fato. Então, h mais y igual a r, vou isolar o h, r menos y. Por que eu estou isolando h? Porque eu estou pensando já em energia mecânica, né? R menos y. Mas quem é y, Carlos? R cosseno de θ. Posso colocar o R em evidência? Posso. H é R que multiplica 1 menos cosseno de θ. Então, olha que legal. Já relacionei o ângulo θ com a altura H. Eita, já estou no caminho. Muito bem. Primeira relação, anote aí e guarde. Pronto. A outra relação, você já estava querendo me perguntar, é sobre o ponto B. Galera, o ponto B lembra centrípeta. Tem força apontando para o centro? Tem. Oxe, Carlos, por que é P cosseno? Matemática. O ângulo θ é alterno interno com esse. A O é uma reta vertical, que é na mesma direção do peso. Então, esse ângulo é alterno interno com esse. Da nossa aula de resultante centrípeta, Cocó e Cessé, lembra? Então, gente, o ângulo está aqui. Se eu pegar o peso e decompor parte na direção do centro e parte na direção tangente à trajetória, eu entro com resultante centrípeta, porque apontou para o centro é centrípeta. E o interessante é que para encontrar a velocidade do bloco no ponto B, na iminência de perder contato, você já viu que a normal é zero. Iminência de perder contato, normal é zero. Portanto, utilizando centrípeta, P cosseno aponta para o centro, menos a normal é resultante centrípeta. Mas a normal é zero, lembra? Iminência de perder contato. E resultante centrípeta é a massa vezes velocidade no ponto B ao quadrado sobre o raio. Aquele mesmo raio que eu relacionei agora há pouco com a altura, lembra? Muito bem. Então ficou que mg cosseno de θ é mvb ao quadrado sobre r. Cortando m com m, passo r multiplicando. Que notícia boa. Anteriormente eu relacionei a altura com o cosseno e agora estou relacionando velocidade com o cosseno. Parece agora que chegou a hora de usar energia mecânica de A igual a energia mecânica de B, pois a minha altura já se relaciona com o cosseno de θ, que é o que ele quer, e a minha velocidade também se relaciona com o cosseno de θ. Parece que agora vai dar certo. Cálculo do cosseno de θ. Observe, gente, que eu apenas estou desenhando a parte de cima no desenho. Eu vou dizer que a energia mecânica de A é igual a energia mecânica em B. Vou botar o nível de referência em B, porque você já sabe que assim eu zero a minha energia potencial. Ok? Então, energia mecânica de B igual a energia mecânica de A. Energia mecânica de B é a soma da cinética com a potencial. Energia mecânica de A é a soma da cinética com a potencial. Mas a cinética de A é zero. Ele partiu do repouso. E a potencial de B
é zero, é o meu nível de referência. Então, ficamos apenas que a energia cinética de B é igual à energia potencial de A. Energia cinética de B, massa vezes velocidade de B ao quadrado sobre 2. Energia potencial de A, massa vezes gravidade vezes altura. Cortando a massa e passando 2, VB ao quadrado é igual a 2GH. Você lembra que eu já tenho H em função do cosseno de θ? E lembra que eu já tenho VB ao quadrado em função do cosseno de θ? Expressões 1 e 2 demonstradas anteriormente. Então, eu vou pegar VB ao quadrado e H e substituir na expressão 3. Vamos ver o que é que vai dar, né? Cortei a massa, evidentemente. O que é que vai dar aí, Carlos? Lá vai. VB ao quadrado é 2GH. Veio daqui, tá vendo? Ó, vou substituir, tá? VB ao quadrado é 2GH. Vamos substituir. Quem é VB ao quadrado? GR cosseno de θ. Volte aí. É a expressão 2. Volta o vídeo. E quem é H? É a expressão 1. R que multiplica 1 menos cosseno de θ. Observe que está tudo multiplicando aqui. Isso aqui está dentro do parênteses. Será que eu posso cortar GR com GR? Posso. Então fica cosseno de θ igual. Esse 2 vai fazer chuveirinho, propriedade distributiva. 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes cosseno de θ é 2 cosseno de θ. Gente, menos 2 cosseno de θ vai passar para o outro lado, ficando 3 cosseno de θ igual a 2. Achamos a resposta. O cosseno do ângulo θ é 2 sobre 3. Eu não sei quem é o ângulo θ, mas o cosseno dele é 2/3. Tá bom? Portanto, dá cá um abraço. Questão difícil e importante. Pega essa questão como referencial em questões mais avançadas, tá bom? Desejo para você, então, muitas felicidades e até breve.